dominando tudo. Você vê ali na Europa, eles influenciaram o idioma de todo mundo ali, inclusive o próprio alemão, certo? Mas quando os romanos chegam no Oriente Médio, a primeira resistência é do povo de Judá, o reino de Judá, porque Israel não existia mais. Eles têm a resistência do reino de Judá. E eles falam, não, judeus, não, nós vamos mudar esse nome aqui. Nós não vamos chamar, porque tinha 12 tribos, tem gente que vem do reino de Israel, tem gente que vem de Efraim, tem gente que vem de Benjamim. Os romanos falaram, eu vou chamar tudo Judeia. Os romanos apelidam todos os hebreus de judeus. Então, veja, quando você fala assim hoje, os judeus hoje, certo? Não é aquilo de antigamente. Né? Então, a junção que os romanos chegam, falam, não, para mim tudo é de Judá. Para não ficar forte o nome Judá, eu vou chamar a região de Judeia. Os romanos, né, pró-paroxítona terminada em ditongo crescente, cria Judeia, o território da Judeia. E ali vai se levando, os romanos vão levando, né? A gente tem Herodes, que é um rei colocado, Tibério, imperador romano, tá vendo ali, povo judeu, ele já estava chamando todo mundo de judeu, só que ele juntou tudo numa mesma massa, e não era. Porque em Herodes a gente vai ver uma punhada de coisa acontecendo, a gente vai ver o nascimento do cristianismo, a gente vai ver o judeu ortodoxo que não aceita o Messias, a gente vai ver o judeu achando que a terra estava invadida, certo? A gente vai ver os primeiros movimentos terroristas praticados pelos judeus, matando soldado romano, porque eles não tinham força. O movimento de terror também foi criado ali na região pelos hebreus. Então os hebreus, a tribo de Manassés, de Zebulum, de Simeão, de Judá, de Benjamim, de Rubem, todos são chamados de judeus. E a região passa a se chamar Judeia. Mas esse movimento terrorista era para expulsar os romanos. Era. Que já tinha invadido a terra deles. Já tinha invadido a terra deles. Na verdade, infiltrado, né? Certo. Porque não estavam guerreando, mas estavam influenciando a cultura. Quando os romanos chegaram, a luta foi feroz. Foi de sangue, Foi não de foi sangue. uma... Os romanos conseguiram dominar. Só que esse domínio, o povo hebreu era muito unido. Quando os romanos chegaram, eles já tinham 2.000 anos de história. 3.000 anos de história. Não dá pra Certo? acabar com isso. Então né? você pensa, imagina, Rodrigo, alguém chegar aqui e invadir sua casa com teorias políticas da qual você conhece há mais de 2.000 anos. Não vai dominar. Certo? Sim. Aí os romanos fazem um acordo com os religiosos, porque os hebreus começam a ser controlados por questões religiosas, pelos seus sacerdotes. Porque todos os seus líderes políticos de outrora foram narrados na Bíblia. Coreia... Não, nada contra a Bíblia. Pelo contrário, eu amo a Bíblia. Eu sigo os ensinamentos da Bíblia, mas a minha opinião não serve aqui. Eu não vim dar a minha opinião. São fatos. Certo? Então, assim, a população hebraica, que passou a ser chamado de judeus, fica à espera do Messias. Mesmo que o Cristo tenha aparecido, ele não é aceito por completo. Até mesmo os romanos riram dele, da figura do Cristo. Né? Quando o Cristo fala, não, gente, meu pai é para todos. Para quê? O povo hebreu que estava sendo massacrado falou, como é que um cara desse barbudo, certo, fala em nome do povo hebreu? E há mais um detalhe importantíssimo. Né? Há um erro histórico aí, ou há um erro religioso, porque onde o Cristo nasceu? Todo mundo conhece o Cristo como Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno. Lá em São Mateus, olha só, bem, em São Lucas, está escrito que ele nasceu em Belém. Então eu vou dizer uma coisa, se ele nasceu em Nazaré, ele é judeu. Mas se ele nasceu em Belém, na época era Palestina. E onde ele nasceu? Mas a Palestina não existia ainda. A Palestina não existia, ainda mas... era a tribo de Judá. Era Judeia. Era Judeia. Certo. Mas havia povos árabes ali na região. E se ele nasceu em Jerusalém, mais complexo é, porque Jerusalém era cosmopolita. Um monte de gente. Aí,
Quando os romanos veem que... Para de chamar esse povo de Judéia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou espantar esse povo tudo daqui e vou mudar de nome. Eles expulsam todos aqueles que eles chamam de judeus desta terra. Expulsam. Caramba, velho. Os judeus realmente são varridos pela primeira vez, Isso então. se chama diáspora. Dispersão em grego. A grande diáspora vai se dar em 74, 76, certo? Quando o imperador Adriano manda todo mundo embora, escraviza todo o povo. A gente fala, relatos históricos falam em torno de 4, 5, 6 milhões. Hoje, se chega à ideia de quase 1 milhão, 1,5 milhão de judeus, que são hebreus, porque juntou todo mundo, sendo expulso daí. E quem voltasse era morto de imediato. Qual foi o imperador? Adriano? Adriano. Pô, o que deu na cabeça do Adriano de fazer uma parada dessa daí? Meu filho. Era religioso? Não, a ideia era o seguinte. Vamos fazer escravo aqui. Os romanos eram o quê? Politeístas ou monoteístas? Acreditavam num deus único ou vários? Vários deuses. Tanto é que eles pegaram os deuses gregos, mudaram só de nome. Os romanos eram muito pragmáticos. Falaram, qual que é o seu deus? Não. Quando eles viram um povo unido, eles tiveram certa preocupação. Certo? Os hebreus, vamos dizer assim, a Judéia, que depois passa a se chamar Palestina, Porque o que acontece? Adriano muda o nome e fala, quer saber do negócio? Eu vou acabar com a história desse povo aqui nessa região. De onde vem a palavra Palestina que os romanos criaram? Bom, teoricamente, alguns falam que as palavras Palestina vêm de falistas, que nos remete a filisteus. Isso tudo teria sentido, porque talvez Adriano pensou, não, quem está ao norte? Os antigos filisteus. Então eu vou chamar a região para baixo de Palestina, ou Filisteia, né? Vou chamar isso, e eu desapareço com o povo hebreu, que ele chamava de judeu. Até agora eu fui claro? 100%, 100%. Até agora eu fui claro? Baita aula. Tá. Pedrão, sabe aquele primeiro mapa? Você consegue voltar nele pra mim? No mapa atual. No mapa atual? Isto. Galera, ajuda no like, batemos 300 pessoas na live aí, vamos ver se a gente chega nas 400. Olha o tamanhozinho que é a região onde tinha as 12 tribos. Israel, certo? Sim, é o menorzinho. Hoje, a Palestina é chamada só um pedacinho de terra. Na verdade,